Oi? Na transição cidade-campo, como fica a questão da adaptação cultural? Ciência Terra Nova, os sentidos da ciência. Uma amiga de São Paulo, a Juliana, mandou algumas questões aqui. Ela pensa em fazer a transição também, mas está muito preocupada com a adaptação cultural. Ouvindo Mahler, a Quinta Sinfonia, deixa eu tentar trazer algumas coisas da minha vivência pessoal para a gente clarear um pouco esse universo. Quando moço a gente faz muita besteira sem saber o que está fazendo. Vou contar algumas. Isso eu fui aprendendo depois, mas hoje eu sei. A gente que vem de cidade grande, eu vim da região do ABC Paulista, e muda para o interior, cidade pequena ou zona rural, a gente traz dentro da gente, isso a gente vivencia lá, de que só existe vida inteligente em cidade grande. A gente carrega isso com a gente. Aí você vem para uma cidade pequena e você fica achando que a cidade pequena não tem inteligência. Agora, na cidade pequena, também se acha que só existe vida inteligente na cidade, que na roça não é assim. E a gente não percebe que o pessoal de Nova York deve pensar a mesma coisa do resto do mundo, só existe vida inteligente em Nova York, país do primeiro mundo, e o resto é tudo macaco. E não é assim. Né? Não é assim. Então, talvez a primeira dica para trazer para vocês é: presta atenção nessa história que a gente carrega sem saber, sem ter consciência, de que a gente é portador de uma verdade incontestável, né? E que cidade grande é tudo de bom, onde tem inteligência, onde tem cultura, onde tem as coisas todas, e que fora da cidade grande as coisas não acontecem. Isso não é verdade. Um segundo ponto, eu fiz umas anotaçõezinhas aqui. Um segundo ponto é entender que minha casa, minhas regras, sua casa, suas regras. Então, você está saindo da cidade e está indo para o interior, uma cidade pequena ou a zona rural, você tem que entender que você está entrando na casa do outro. E aí você tem que estar atento para as regras do outro. Não dá para você pegar toda a tua bagagem, mudar de lugar e querer impor no lugar, e a gente faz isso sem querer, sem perceber. Não dá para querer impor os seus valores, as suas verdades, os seus conhecimentos para o lugar onde você está, achando que com isso você está levando a luminosidade da civilização. Esse é um erro muito comum que a gente comete. E isso, inevitavelmente, traz alguns choques culturais. Vou contar alguns deles para vocês. Lá no começo da década de 80, eu abandonei as coisas todas que eu estava vivenciando, estava fazendo biologia na Unicamp, e fui morar numa cidadezinha do interior de Minas. Eu fui morar em São Tomé das Letras, 1983 isso. Uma cidadezinha pequenininha, né, sem asfalto para chegar, e eu fui morar ainda na zona rural. Eu e um punhado de gente que já estava lá, e depois outros chegaram, a maioria vindo de cidades e de cidades grandes. E a gente trazendo aquela cultura onde a gente foi criado, onde a gente estava imerso até então. E garanto, com o maior... No nosso coração não tinha maldade, né? A gente fez um monte de besteiras sem entender que estava fazendo besteiras. Conto algumas. Quando a gente chegou, não era costume do pessoal
tomar banho nas cachoeiras. Ninguém ia para as cachoeiras. E de repente a gente chegou e começou a utilizar as cachoeiras. Só que a gente fazia isso pelado. A gente andava dentro de casa, na roça, pelado. A gente trabalhava na horta, muitas vezes, pelado. E para a gente aquilo era natural, a gente estava vivenciando uma outra história. E a gente não conseguia perceber que aquilo era uma agressão profunda que a gente estava cometendo com a cultura local. A gente não enxergava isso. A gente estava sendo agressivo com a nossa ingenuidade. E a gente não percebia isso. Naquela época não tinha televisão, não tinha luz elétrica, as comunidades eram, não vou dizer mais fechadas, mas um pouco mais isoladas, né, com seus valores, com as suas crenças, a maioria católicos, nunca tinham visto um bando de hippie chegando, né, e andando pelado para todo lado. Aquilo era muito agressivo. E sem querer a gente começou a colher algumas reações. A polícia foi em casa algumas vezes, procurando drogas, isso e aquilo outro. O medo que sem querer a gente levou para aquela população acabou causando uma reação que a gente não entendia. Por que a gente estava recebendo visita de policiais dentro de casa? Percebe? Talvez até a gente possa estabelecer algum paralelo com o momento político que a gente está vivendo. Então, pensa um pouco nisso. Uma outra situação que teve. A gente chegou com a ideia de que é preciso preservar a mata, é preciso, não pode cortar. Aí uma vez eu estava numa outra situação, anos depois, eu estava ouvindo um burburinho lá no vale, mas a neblina estava muito baixa, eu não sabia o que estava acontecendo. E desci para ver o que era. E na propriedade vizinha de um amigo, havia o buraco de uma fossa séptica, que ainda não estava em utilização, e também não estava cercada. O cavalo dele caiu dentro do buraco e, se debatendo, acabou morrendo lá dentro. O que obrigou a juntar um monte de vizinhos, fazer uma rampa lateral para conseguir tirar o cavalo e colocar o cavalo num outro lugar. E aí, esses aprendizados doídos, às vezes, que a gente tem. E um camarada lá da roça, né, nativo, levou esse amigo para a mata para poder tirar alguns mourões, para poder fazer o cercamento em volta daquele buraco feito para nenhuma criação cair ali mais. E esse rapaz da roça batia o machado e falava: tá vendo, fulano? Não pode cortar madeira. Pau! Tá vendo, fulano? Não pode cortar a mata. Aprendizado. Numa outra situação, eu estou ouvindo barulho vindo da mata e fui lá ver o que estava acontecendo. Um senhorzinho, daqueles antigos, derrubando uma árvore, porque o proprietário do terreno precisava de madeira para fazer o cercamento do curral. E de onde é que ele vai tirar a madeira? De onde tem a madeira para tirar. E ele estava lá cortando. Aí eu já tinha aprendido, já fazia uns anos isso, já tinha aprendido algumas coisas e resolvi ajudar esse senhor também para aprender uma técnica antiga. Era daqueles serrotes imensos que a gente vê em filmes, serrote de lenhador, onde fica um em cima e outro ali embaixo, puxando o serrote. Muito legal o trabalho artesanal, trabalho pesado.
Aí esse senhor derrubou a madeira, eu acompanhei as coisas todas, acompanhei de como é que eles faziam um alinhamento da madeira para tirar as tábuas direito, sem desalinhar as coisas. Um serviço legal. Como eu tinha abandonado aquela ideia, né, que a gente estava trazendo de nós temos a resposta e vocês têm que aprender conosco, eu fui aprender com o cara como é que ele estava fazendo as coisas. E aquilo me abriu a porta de comunicação com aquele senhor. E logo depois, né, que a madeira tinha sido cortada, eu mostrei para ele, pelos anéis, né, do tronco, a gente conversando antes, eu perguntei qual podia ser a idade daquela árvore. Ele disse por volta de uns 100 anos. Aí eu fui contar os anéis das árvores e bateu mais ou menos a mesma coisa. Voltei para ele e falei, ó, tá vendo? Contando esses anéis aqui, que é por conta, esses anéis se formam período de seca e de chuva. Quando é chuva, a árvore cresce mais, então o anel fica mais largo. Logo depois vem a seca, o anel fica mais fino, então juntando os dois você tem 1 ano de árvore. Aquilo ficou com cara, a gente trocou uma ideia legal. Naquele mesmo período, caminhando pela trilha, eu percebi que ele involuntariamente, é natural, ele ia passando e cortando os raminhos de árvore, ou então quebrando a ponta de árvores novas. Aí eu cheguei para ele e falei, lembra daquela que a gente estava contando, das árvores e tudo mais? Pois é, quando o senhor corta a ponta aqui desse galho, isso daqui vai demorar mais 1 ou 2 anos, ou 3 anos, para a árvore recuperar aquilo que ela já tinha crescido. E aí você só vai poder usar essa árvore depois de 2, 3 anos, além daquilo que precisava. Resultado da história, nunca mais eu vi o cara quebrando a pontinha da árvore. O vídeo já está grande demais, conto mais depois. Grande abraço, estiverem curtindo, dá um joinha, ok, se inscreve no canal, manda mais perguntas aí que eu vou respondendo. Essa história cultural não terminou ainda, tem várias histórias ainda para contar.